Boa parte das pessoas que não acreditam em Deus pensam da seguinte forma: se Deus não intervém contra o sofrimento, como o massacre contra os judeus ou a existência de crianças passando fome, eu tenho um problema com Deus. É um pensamento poderoso de fato, porque se Deus é todo poderoso, por que ele não usa todo o seu poder para evitar com que o mal aconteça, com que o sofrimento aconteça? Muitas pessoas inclusive têm esse pensamento através do paradoxo de Epicuro, que diz que se Deus é onisciente, portanto sabe que o mal existe, e se ele é todo poderoso, portanto pode acabar com o mal, mas ainda assim não o faz, então ele não é bom, pois permite o mal. O problema desse pensamento é que o próprio Deus escolhe limitar a sua onipotência ao nos dar o livre-arbítrio. Eu possuo o livre-arbítrio para fazer o bem ou fazer o mal. Isso faz parte de minhas escolhas, não das escolhas de Deus. O paradoxo de Epicuro também pergunta se Deus seria capaz de criar um universo onde o livre-arbítrio exista e o mal não. E se ele não for capaz, isso significa que ele não é onipotente. Não, não significa, pois Deus não duela contra o seu próprio caráter. Nós não teríamos o conhecimento de que o mal poderia existir e que nós poderíamos segui-lo, mas Deus saberia. Deus saberia e não estaria sendo 100% ético com ele mesmo. Ele nos dá a opção de rejeitarmos ele porque ele nos ama. O amor demanda liberdade. É importante entender que quem pagou o maior preço disso não fomos nós, foi Deus, criando a possibilidade dele ser rejeitado. Deus não gosta do mal, mas o mal precisa existir para que o bem faça sentido. É justamente por isso que ele criou a Bíblia. A Bíblia é um livro de regras. É por isso que ele se fez homem e se sacrificou. Nessa história toda, quem sofreu mais foi o próprio Deus. Deus criou um universo onde nós podemos ser o mais livres possível para que nós pudéssemos verdadeiramente nos provar e no paraíso só existirem aqueles que realmente são fiéis ao Pai. O paradoxo de Epicuro também diz que, se Deus é onisciente, ele já sabe exatamente quem vai ser salvo e não precisaria nos provar. Sim, exatamente, você está certo, ele sabe. Não pense que essa aprovação é para Deus, essa aprovação é para nós mesmos. Pense na vida como se ela fosse uma sala de aula, onde o professor é Deus e nós somos os alunos. Ele ensina da maneira com que ele sabe que é a melhor maneira. Quando de repente um abençoado aluno chamado Lúcifer desafia o professor, diz que a maneira do professor de ensinar é um lixo e que ele é um professor bem melhor. O professor sabe exatamente que esse aluno só tá falando baboseira. Ele não é o professor melhor e não vai ensinar ninguém melhor do que o próprio professor. E o professor tem o poder de simplesmente mandar o aluno sair da sala. E ele saberia que ele teria feito melhor para todo mundo. Ele saberia. Nós não saberíamos. O que garante que nós não nos encheríamos de dúvidas como: será que esse professor é melhor mesmo? O professor nem deu a chance. Que professor mau, autoritário, fazendo assim com que o professor perdesse a fé dos alunos que ele tanto ama. Portanto, o professor permite que Lúcifer seja o professor por um tempo, para que os alunos que acharem ele melhor fiquem com ele, e que os alunos que preferirem o professor que voltem para ele. Mas não se engane, novamente o professor sabe exatamente quem vai voltar para ele e quem não vai. Afinal, ele sabe de tudo, mas novamente nós não sabemos. O que ele deveria fazer? Eu já sei que vocês vão preferir ele, podem ir embora da sala aí, vão pro inferno. Somente essa postura já faria com que ele perdesse a fé dos alunos mais ainda. Portanto, esse professor toma atitudes que farão com que no final da aula ele tenha o máximo de alunos possíveis. É isso que Deus faz. Se você gostou desse formato de vídeo, se você gosta da minha forma de evangelizar, se você acha que isso toca o seu coração ou que pode tocar o coração de outras pessoas, por favor se inscreva, deixe seu gostei e compartilhe.